Olá, turminha do segundo ano! Tudo joinha com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Hoje é dia 2 de dezembro e nós temos duas videoaulas. Uma de matemática e outra de ciências. Então vamos lá? Pegue o seu caderno de matemática e ciências, aponte bem o seu lápis, organize todo o ambiente onde você irá assistir essa aula. E preste bastante atenção na prova, certo? Em matemática, nós vamos fazer as páginas 55 e 56. E na aula passada, a Pro explicou e mostrou para vocês as embalagens que acondicionam produtos líquidos e produtos sólidos. E essas embalagens trazem várias informações nelas, não é verdade? E hoje nós vamos pensar sobre as medidas das embalagens, as embalagens que acondicionam produtos líquidos e as embalagens que acondicionam produtos sólidos. Como é feita a medição desses produtos? Vamos assistir um vídeo para entender melhor essa história. Vamos lá? Você não repara, mas em tudo que você faz, em todos os dias da sua vida, três personagens estão sempre com você. Eles são o metro, o quilo e o litro. Poxa, o chão tá molhado aqui. Alguém derramou água, hein? Tem 32,1768956 mililitros de água aqui. É perigoso alguém escorregar. Agora que vocês já conhecem esses personagens, deixa eu te explicar por que eles são tão importantes. Se eu te perguntasse quanto mede a carteira da escola e o metro não existisse, talvez você fizesse isso. Eu aposto que você já mediu alguma coisa assim, 3 palmos. E se quem me disse fosse maior? Aí poderiam ser só 2 palmos, porque as mãos não têm o mesmo tamanho. Agora, pega uma bicicleta. Imagina se o funcionário da fábrica medisse o tamanho do aro em palmos. Quem fabrica o pneu também. Como as mãos não são iguais, olha como poderia ficar a roda da bicicleta. Você ia querer uma bicicleta assim? Sem as medidas exatas, não seria só a bicicleta que ia desmontar. Tudo que é fabricado precisa de medidas certinhas, muito certinhas. Só assim é possível produzir com qualidade. E quem cuida para que o metro, o quilo e o litro e outras medidas sejam corretas é o Inmetro. Muito bem, então vamos abrir lá na página 55, pensar um pouquinho nas propostas aí do caderno. Vamos lá? Para medir o volume de um líquido, a quantidade desse líquido, qual é provavelmente o instrumento utilizado? Então, quando lá na indústria o fabricante produz um determinado produto líquido, como ele faz para medir o volume desse líquido? Olhem aqui, nós temos vários instrumentos. Temos um relógio, nós temos esses frascos aqui, temos uma balança, olha, temos uma fita métrica e uma trena, que também servem para medir. E aqui nós temos um copo ou uma jarra de medida. Quais desses instrumentos podem ser utilizados para medir o volume de um líquido, a quantidade de um líquido, hein? Se você respondeu o copo ou a jarra medidora, você está certo. Quando a mamãe, a vovó, o papai, o vovô, o adulto aí da sua casa vai cozinhar, provavelmente ele usa um copo ou uma jarra medidora para saber quanto ele precisa colocar em uma determinada receita, não é mesmo? E esses frascos também são utilizados para medir, porque eles já vêm com uma medida padrão. Então, por exemplo, pode ser que neste frasco aqui caiba 1 litro de líquido ou 500 ml de líquido, não sei. Mas eles também podem ser utilizados. Então, você vai circular
calcular, pode ser com lápis colorido, esses instrumentos de medida de volume de um líquido, ok? Então, faça o círculo. De modo geral, as quantidades líquidas são medidas em mililitros ou litros. Olha lá o que a Pro está falando. 1000 mililitros formam 1 litro. Então, quando nós compramos um refrigerante lá no mercado que tem 2 litros, ele tem 2000 mililitros, porque 1000 mililitros formam 1 litro. Olha só a representação de 1 litro. Nós representamos 1 litro com um L. Então, se for 2 litros, você vai colocar 2L. 1 mililitro nós representamos com 1 ml. Pares de embalagens têm a mesma capacidade? Registre essa capacidade. Então, agora você vai fazer um experimento aí na sua casa. Você vai pedir permissão para o papai ou para a mamãe, o adulto que está com você agora, para você ir lá na geladeira e procurar embalagens que tenham a mesma capacidade. Quando nós falamos de capacidade, estamos falando de produtos líquidos, ok? Então, pode ser, por exemplo, uma embalagem de suco e uma embalagem de leite. Olha só as embalagens que eu encontrei aqui na minha casa, ó. Então, essa embalagem de leite tem 1 litro. E esta embalagem de suco também tem 1 litro. Então, elas possuem a mesma capacidade de armazenamento de líquidos, ok? Então, pause o vídeo agora, peça permissão para um adulto e encontre 2 embalagens que possuam a mesma capacidade aí na sua casa, tá bom? Aí depois você vai desenhar essas embalagens. Ah, e não esqueça de escrever nas embalagens a informação de quantos litros ou mililitros as embalagens possuem, ok? Pause o vídeo e vamos lá. Experimento 2. Esse também é super legal. Você vai escolher uma embalagem aí na sua casa e vai pegar uma régua e vai dar 3 medidas nessa embalagem. Aí você vai fazer o desenho e registrar as medidas. Eu vou mostrar para vocês, olha só. Então, eu peguei essa embalagem de sabonete que eu tenho aqui na minha casa e uma régua, ok? Eu tenho uma régua de 30 centímetros. Você pode pegar a régua que você tiver aí na sua casa. Se você não tiver uma régua de 30 centímetros, pode ser de 15, mas aí também vai depender do tamanho da embalagem que você vai medir, não é? Então, eu vou medir primeiro a altura, olha. Então, essa caixa de sabonete, ela tem 6 centímetros de altura, ok? Agora, eu vou medir a largura, olha lá. Então, essa caixa de sabonete tem 8 centímetros de largura. E agora, eu vou medir a espessura. Então, essa caixa de sabonete tem 3 centímetros de espessura. Olha só, eu fiz em desenho para que vocês entendam melhor ainda. Você vai pedir permissão para um adulto, pegar uma embalagem aí na sua casa, vazia, certo? E medir ela 3 vezes. Primeiro, você vai medir a altura. Então, a embalagem que eu medi tem 6 centímetros de altura. Então, você vai colocar aqui, altura igual a 6 centímetros. Você vai desenhar a embalagem, só que você precisa desenhar a embalagem uma vez só, tá? Eu vou mostrar 3 desenhos diferentes, só para vocês entenderem como é para medir, ok? E ao lado você vai escrever as medidas. Então, a minha caixa de sabonete tem 6 centímetros de altura. De largura, ela tem 8 centímetros. E de espessura, ela tem 3 centímetros. Então, agora você vai pausar o vídeo, você vai pedir permissão para um adulto, pegar uma embalagem, fazer as 3 medidas,
desenhar o produto e escrever aqui as medidas encontradas. Combinado? Vamos lá. O espaço entre dois números da régua é a medida de 1 centímetro. O espaço entre um número e o outro é a medida de 1 centímetro, ok? Então, aqui, entre o 0 e o 1, eu tenho 1 centímetro. Se eu continuar entre 1 e o 2, eu tenho 2 centímetros, e assim por diante. E a representação é a seguinte: 1 metro eu represento com um M. 1 centímetro eu represento com um CM. E 1 milímetro eu represento com um MM. Olha só o que a Pro está falando. 100 centímetros formam 1 metro. 1000 milímetros formam 1 metro. Então, para eu ter 1 metro, se eu for medir em uma régua, eu preciso de uma régua com 100 centímetros. E os milímetros, eles são esses pontinhos aqui menores, ok? Então, na régua, esses pontinhos menores representam os milímetros, certo? Agora eu vou explicar uma liçãozinha de casa. Então, abra o seu caderno na página 56 e vamos lá. Vamos pesquisar? Na geladeira de sua residência, procure algumas embalagens que acondicionam produtos líquidos. Que embalagens você encontrou? Registre as embalagens por meio de desenhos e indique a capacidade de cada uma delas. Então, você vai pedir permissão para um adulto, vá até a sua geladeira e procure produtos que acondicionam produtos líquidos. Então, pode ser leite, pode ser suco, pode ser o que mais? Molho de tomate, não sei. Você vai procurar aí na sua geladeira embalagens que acondicionam produtos líquidos. Aí, aqui, você vai desenhar essas embalagens, mas você não pode esquecer de indicar no desenho a capacidade das embalagens. Então, se o suco tem 1 litro ou tem 200 ml e assim por diante, ok? Capriche no desenho, não esqueça de colorir, combinado? Em matemática, por hoje é só. Se ficou alguma dúvida, aí estão os endereços dos meus e-mails. Beijo grande para vocês e até amanhã.